Geometria, capítulo 1, apostila 1. Questão 4. A, B, C e D são pontos distintos de uma reta, posicionados em ordem alfabética. Ou seja, C, D. E tais que a B é igual a 4 centímetros. A C é igual a 14 centímetros. E CD é igual a 6 centímetros. Calcule a medida do segmento MP, sabendo que MP são pontos médios dos segmentos AC e CD, respectivamente. Ou seja, agora que nós temos ponto médio, a gente já desfaz toda essa estrutura que a gente fez. Porque a gente tem que nos auxiliar, montar o desenho de forma a ajudar a nossa interpretação. A gente montou o enunciado lendo-o do início ao fim. E agora uma coisinha no final nos fez tirar toda aquela base, toda aquela estrutura que a gente tinha visto. Agora o ponto médio é o M, e o B a gente bota um pouco mais coladinho do A. A gente sabe que a B é igual a 4, a C é 14, CD é 6. Está querendo saber MP, sendo que o P é o ponto médio de CD. CD vale 6. O ponto médio, como o próprio nome já diz, vai estar no meio. Se está no meio, P é igual a 6 sobre 2. Tudo que está no meio é porque está sendo dividido por 2. 6 dividido por 2, então a gente já sabe que o CP é igual a 3. O AC a gente sabe que é 14, mas o M a gente sabe que é ponto médio de AC, que é igual a 14. Portanto, M é ponto médio de 14. Ponto médio significa que M é igual a 14 dividido por 2, que no caso é 7. De M até C eu tenho 7 centímetros. Querem saber quanto eu tenho de M a P? De M a P eu tenho esse pedaço, 7 centímetros, mais este pedaço, 3 centímetros. Ou seja, eu quero saber MC mais CP, que no caso nos dá uma resposta de 10 centímetros. MC e CP são o quê? São pontos colineares e consecutivos. Por que eles são colineares?
porque eles têm esse ponto C em comum. Se fosse MP e CP, eles seriam também colineares? Não. Por que não? Tem um P em comum? Sim, eles têm. Mas de M a P, eu pulo o ponto C. E eu não posso pular ponto nenhum para que seja colinear. Quando eu pulo, eu cometo um erro. Então não dá para fazer assim. O BM e o MC são pontos colineares, mas o BC e o MC não são pontos colineares. Pela mesma razão do outro exemplo. E pontos consecutivos? O que são pontos consecutivos? Pontos consecutivos. O A. Qual é o ponto que vem depois do A? O B. Qual é o ponto que vem depois do B? O M. Qual é o ponto que vem depois do M? O C. Qual é o ponto que vem depois do C? O P. Qual é o ponto que vem depois do C? D. Ou seja, os pontos A, B, M, C, P, D são pontos consecutivos. Todo o ponto colinear é um ponto consecutivo, mas nem todo ponto consecutivo é um ponto colinear. Muito importante saber esta relação. Outra coisa que se deve estar atento quando a gente fala de ponto colinear é que ponto colinear AB, BM são pontos colineares, porque eles estão em uma única reta. Eles estão na mesma reta. Mas se fosse, por exemplo, A, B, M, isso aqui é uma reta e isso aqui é outra reta, não estão na mesma reta. Portanto, não são pontos colineares. Por mais que estas retas tenham o B como ponto comum, são duas retas distintas. Pontos colineares têm por obrigação de estar em uma única reta. Porém, esses pontos eles são consecutivos. Como eu disse, nem todo todo ponto consecutivo, todo ponto colinear é um ponto consecutivo, mas nem todo ponto consecutivo é um ponto colinear. Uma outra relação também são de pontos adjacentes. O que são pontos adjacentes? Pontos adjacentes são a mesma coisa que pontos colineares. Mas como eu disse, pontos colineares são pontos consecutivos e que necessitam de estar na mesma reta. Pontos adjacentes, ADJ, é igual a todo ponto que for colinear, COL, e consecutivo, CONS. Ou seja, AB, BM são pontos colineares e consecutivos. Se eles são colineares, eles vão ser automaticamente consecutivos. E se eles são ao mesmo tempo consecutivos e colineares, eles são adjacentes. Ou seja, adjacente é basicamente a mesma coisa que colinear. Como diz a definição de segmentos adjacentes, dois segmentos consecutivos e colineares são adjacentes se possuem em comum apenas uma extremidade e não têm outros pontos em comum, tendo somente n em comum, tendo somente um ponto comum, pois existem infinitos pontos em comum. Ou seja, AB e BM, qual o único ponto eles têm em comum? O B. Se eles têm um único ponto em comum, eles são adjacentes, pois existem infinitos pontos em comum dentro deste único pontozinho aqui. Basicamente isso.
Então, aqui ó, esta questão é muito legal, é muito bonita. Questão 5. A, B e CD são dois... Cadê? A, B e CD são dois segmentos iguais de uma reta. O que eles são? Dois segmentos iguais de uma reta, externos um ao outro. Calcular a razão entre as medidas dos segmentos AC e BD, respectivamente. AC, ó, isso aqui é um segmento, ó, vou fazer aqui. A, C, segmento. E BD. Eles são segmentos iguais de uma reta. Segmentos iguais. Ou seja, daqui até aqui vale x. E daqui até aqui vale este mesmo x. Calcular a razão entre as medidas dos segmentos AC e BD, respectivamente. A razão entre a medida é x, né, AC, sobre x, que é igual a AC sobre BD. Quanto é 1 sobre 1? 1, 2 sobre 2, 1, 33 sobre 33, 1, qualquer número sobre este mesmo número, 1. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Portanto, isto daqui é igual a 1, que é a nossa resposta. É muito fácil e muito simples. É só ter uma mente centrada e não deixar se assombrar por isso, tá? Os pontos, questão 6. Os pontos A, B e C estão todos situados sobre uma mesma reta R, com C que pertence a AB. A gente já pode começar a desenhar. Aqui, ó. A, C e B, né? A questão diz que C pertence a AB, então tá no meio de AB, tá entre A e B. Beleza. Se AB é igual a 10 centímetros e AC é igual a 4 vezes a medida de BC, ou seja, AB AB 10 centímetros AC4 AC 4 vezes o segmento de BC ou CB, não altera em nada, né, a ordem dos fatores. Aí a gente não sabe quanto mede C e B. Se a gente não sabe, a gente chama de x. A gente sabe que AC vale 4 vezes CB. Se CB vale x, AC é igual a 4x. Calcule AC. Quanto é AC?
Beleza. A gente sabe que o AB, que este segmento aqui inteiro tem por obrigatoriedade dar 10 centímetros. A soma disso com isso tem que ser igual a 10 centímetros. Então a gente simplesmente soma. É só isso. É só lógica. Na verdade, de exatas aqui tem pouco. É só entendimento mesmo. Interpretação é a palavra. 4x mais x tem que dar 10. Né? Aí, ó. 4x mais x, 5x, igual a 10. O 5 eu jogo para o outro lado, tá multiplicando, vai dividindo. 5 dividido por 10 dá 2. X é igual a 2. Mas não é essa a resposta, não é isso que ele quer. Ele quer quanto é AC. E AC é 4 vezes x. Se x é 2, AC é 4 vezes 2. Que é, portanto, igual a 8. 4 vezes 2, que dá 8, e essa é a resposta.